Boa noite, pessoal, tudo bom? Vão entrando aí para nossa live de hoje com a nossa convidada, doutora Cleicione Nascimento, que é uma advogada especialista em direito previdenciário lá em Barra Mansa, e ela vai vir aqui hoje especialmente para falar para a gente sobre as oportunidades na advocacia previdenciarista, principalmente agora nesse momento, pandemia e pós-pandemia, como é que ela vê aí a advocacia previdenciarista para o futuro. Então, se você tem interesse nessa área, participe aqui dessa live, porque vai ser bem interessante. Enquanto vocês vão entrando, eu quero pedir para que vocês também me digam da onde que vocês estão nos assistindo e o nome de vocês, por favor, compartilhem aqui comigo. Outra coisa que eu quero pedir para vocês é que vocês curtam essa live. Quando vocês curtem essa live, vocês nos ajudam a compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. Então compartilhem essa live apertando aí nos coraçõezinhos para que o Instagram avise aos meus seguidores e aos seus seguidores também de que está tendo uma super live acontecendo agora neste momento. E aí eles podem vir aqui se juntar a nós. E também, se você tem algum amigo da área previdenciária ou que quer entrar nessa área, manda aí um aviãozinho para ele, aperta agora nesse aviãozinho e manda para que ele possa vir participar também aqui desta live e entender como que funciona a advocacia previdenciarista e quais são as oportunidades e os desafios que a doutora Cleicione vai passar aqui pra gente neste momento, como que ela vê aí o futuro dessa advocacia. Eu acho que tem aí grandes oportunidades nesta área, em razão de todas as modificações, as alterações na área previdenciária que a gente enfrenta aqui nesse país e também em razão aí da pandemia, de todos os problemas que estão surgindo em razão da pandemia. Então eu vejo que é um bom momento para quem quer ingressar nessa área, desenvolver essa área ou quem já está nessa área. Quem vai entrando aí, Rafael, tudo bom? Boa noite. Então, pessoal, vai entrando aí, por favor. Coloque aí para vocês, Isabela, tudo bom? Pessoal, me diga aí de onde que vocês estão nos assistindo. Qual é o seu nome e a localização da onde que você está nos assistindo. A doutora Cleicione já está entrando aqui para participar dessa live com a gente. Oi, Cleicione, tudo Boa bom? noite, Lisandra. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui participar, compartilhar aí da sua experiência, dos seus anos de advogada, para tantos advogados que estão entrando aqui para nos assistirem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lisandra, pelo convite. É uma honra aqui estar dividindo a live com você. Uma pessoa assim que tanto tem me ajudado na questão da advocacia nesse tempo de crise. Então, assim, sou sua admiradora e para todos os advogados eu estou sempre falando, gente, assiste a live da Lisandra Tomé, fazem mentoria com ela, porque realmente ela tem esse diferencial de ajudar o advogado a alavancar e buscar força nesse tempo de crise, né, Lisandra? Temos que, né, Cleicione, a gente tem aí uma missão que é ajudar o advogado, aquele que está aí iniciando, aqueles que já estão há mais tempo, mas que estão paralisados, para enxergarem o caminho, porque é um novo normal, eu costumo falar, é tempos de mudanças, de novas oportunidades, também temos desafios, e aí você está aqui hoje para poder compartilhar a sua experiência na área de direito tributário, ninguém melhor que você para poder fazer isso. E eu queria que você Direito contasse um tributário, não, pouquinho. direito previdenciário. Falei tributário, então veio tributário na cabeça. Direito previdenciário. Direito Exatamente. previdenciário para poder compartilhar a sua história, que eu já conheço, é tão bonita. Então se apresenta e compartilha, fala aí para o pessoal um pouquinho de como que você começou na advocacia, porque eu sei como é que foi, você não teve ajuda de ninguém, você não teve familiares, para o pessoal ver que é possível, né, vencer. Você é uma advogada que já é referência aí em Barra Mansa, onde você mora, na área previdenciária, na sua região, aí em volta, né? E você não teve ninguém para te ajudar, você começou sozinha, você não tem familiares na área de direito, você não teve ninguém para te ajudar. Então se apresenta e compartilha um pouco da sua história com a gente. Pessoal, meu nome é Cleicione Nascimento. Eu quero novamente agradecer essa oportunidade de estar contando um pouco da minha história
e dessa questão da ajuda na advocacia nesse tempo de crise. E conforme a Lisandra está dizendo aí, como todo advogado, no início eu tive grandes dificuldades e não tive nenhum familiar que me desse o apoio, assim, pai ou algum parente que já estivesse na advocacia para te estar dando esse apoio que é tão necessário na vida do advogado que está iniciando a carreira. Hoje nós temos mecanismo que é a mentoria para quem está começando, mas na minha época de faculdade, eu me formei em 2001, nós não tínhamos esses mecanismos. Então, exatamente isso que a Lisandra está colocando. Não tive patrocínio e nenhum outro tipo de patrocínio. Fui conforme, acho que a grande maioria, que é descobrindo esse universo, porque as faculdades, Lisandra, é bom a gente colocar isso, que a faculdade ela também não dá esse suporte para o advogado que está começando, porque a gente estuda 5 anos na faculdade e a faculdade ela não dá esse apoio e esse preparo para a vida prática do advogado. Então, assim, eu costumo dizer que é totalmente diferente a faculdade da vida real. Até quando a gente faz experiências ali no núcleo de prática jurídica, cada universidade tem a sua, ali a gente está muito distante da realidade do dia a dia. E é só com a prática que realmente a gente aprende a advogar. E eu acho até que o curso de Direito deveria rever essa questão das cargas horárias, dos cursos, porque a grande maioria faz direito para advogar. Muitos até lançam-se na carreira jurídica para fazer concurso público, mas a verdade é que a grande maioria acaba advogando. Uhum. Então, é necessário a gente estar reformulando essa questão do curso do direito. E eu comecei exatamente assim. Eu comecei com o meu estágio, já estava no penúltimo ano de faculdade. Uma advogada aqui da cidade, doutora Rosenília Cruz, hoje em dia ela não está mais aqui entre nós, ela faleceu de câncer, mas foi uma advogada que me deu muito apoio na questão e na paixão pelos direitos sociais, que é o direito previdenciário, que é a minha paixão. É onde eu encontro ali não só meu meio de vida, minha sobrevivência, mas é onde eu encontro um significado da minha profissão. Porque eu não sei se tem advogados aí que está assistindo a gente, sabe que a luta do advogado que milita nessa área de direitos sociais, tanto previdenciário quanto trabalhista, é uma luta árdua, porque é um direito que está ligado, principalmente previdenciário, é um direito que está ligado às questões econômicas do nosso país. Então, a gente vira e mexe, a gente vê julgados aí que não estão pautados somente na questão da lei, mas sim também na questão econômica e a questão social que tem atravessado o nosso país. Então, é uma luta árdua dos advogados que militam nessa área, porque nós tiramos leite de pedra. Com certeza. E assim, mas eu falo que o direito previdenciário, ele dá esse propósito para nós, porque é um meio também onde a gente leva um pouco de dignidade para as pessoas. E assim, eu sou apaixonada. E a minha história no direito previdenciário, ela começou já na fase que eu estava no estágio, que essa advogada também militava em direito previdenciário, e ali eu fui aprendendo com ela, e aonde veio essa grande missão que eu falo, que advogar em direito previdenciário é uma missão. Então, você acha que o grande motor que foi para você construir aí a sua carreira, ser referência, conseguir se destacar no meio dos advogados, ter um escritório hoje consolidado, ter uma tranquilidade, foi porque você uniu, né, o propósito que era nessa área previdenciária, a sua paixão, onde você sentiu que você estava exercendo uma paixão pela busca aí dos seus objetivos, de ser uma advogada referência, cumprir a sua missão com excelência. Você acha que isso foi
dos aspectos fundamentais para você chegar onde você chegou? Sim, eu acho que foi um aspecto fundamental, porque é onde eu comecei a fazer a coisa com paixão. Porque quando você descobre o seu propósito, ali você não faz só por fazer, você faz com paixão. É exatamente o que eu falo para os advogados que estão iniciando a carreira, que é a questão da necessidade de você nichar na área jurídica. E assim, eu tive essa oportunidade de descobrir o meu nicho de atuação já na fase do estágio e assim, é onde eu me desenvolvo até hoje, porque quem milita em direito previdenciário sabe que constantemente está mudando legislações. Atualmente nós tivemos aí a reforma da Previdência e assim, muitas pessoas acharam que com a reforma da Previdência o direito previdenciário iria acabar. Então, assim, ledo engano, porque agora é onde surgem mais demandas. Aliás, eu tenho a dizer aqui, Lisandra, que Ah, as demandas de direito previdenciário aumentaram muito, né, no governo imagino. do Michel Temer, por causa da questão do pente fino. Foi que eu vi muitos advogados que não militavam na área de direito previdenciário começaram a fazer previdenciário por conta dessa medida do governo do pente fino, onde Uhum. foi reavalidando os benefícios, tirando muita gente, e nisso cometeram muitas injustiças. Então, eu vi que com isso houve uma demanda muito grande de advogados para a área do direito previdenciário. E, assim, é uma área que eu queria estar colocando aqui para os advogados também, porque muitos que estão começando a carreira, eles dizem, querem um retorno imediato, né? Querem Sim. ganhar dinheiro, querem... E a gente sabe que uma demanda judicial, às vezes, demora muito tempo. E o direito previdenciário é uma das áreas onde você tem um retorno mais imediato, Rápido. eu digo, mais rápido, mais imediato, com menos tempo na demanda. Então, eu acho que isso facilitou também para muitos advogados optarem por esse nicho nesse ramo da advocacia. O que mais foi fundamental para você, Cleicione? Além de você ter escolhido, desde a época de estágio, assim que você começou a advogar, você já começou nichada em direito previdenciário. Você nunca foi generalista. Desde o início, você resolveu que você queria fazer a área de direito previdenciário. Além disso, o que mais foi fundamental para você construir a sua advocacia de sucesso? Você hoje ter um escritório rentável? O que mais foi fundamental? O que mais você buscou, além do conhecimento técnico, que eu sei que você buscou isso com muita excelência? O que mais você buscou e que foi fundamental para você construir a advogada que você é hoje? Então, primeiramente foi essa questão da determinação e do propósito. Eu, conforme a maioria dos estudantes de direito, comecei o curso querendo a área dos concursos públicos, mas quando eu comecei o estágio ali, eu já me apaixonei pela questão do direito, das ações, de você levar a questão da justiça, de você proporcionar uma dignidade para as pessoas. Então, eu já saí da faculdade determinada a abrir meu escritório de advocacia e atuar na área de direito previdenciário. Então, inicialmente, eu tinha convidado uma amiga para ser minha sócia. O que aconteceu foi que minha amiga ficou grávida, a doutora Jussiane, e ela não quis mais fazer a sociedade, ela optou em cuidar do filho dela. E ali eu continuei. Hoje eu estou no escritório, que eu estou aqui desde 2004. Agora eu estou indo para outro escritório, sempre com essa demanda de direito previdenciário. E nisso já atuei nas subseções aqui, vizinha, Angra dos Reis, já tive escritório em Angra dos Reis, em Volta Redonda, porque lá atrás era uma área em que muitos advogados não Não fazia. faziam, não queriam fazer. E, assim, hoje nós temos uma demanda maior de advogados nessa área, mas, assim, quando pega essa questão assim, de benefícios, de mudança, ainda é necessário ter realmente um especialista que entende mais dessa área.
Então, assim, o que me motivou e o que fez o diferencial na minha carreira no início foi exatamente isso, essa vontade de ter meu próprio negócio, de ter meu próprio escritório. Eu nunca cheguei a ser funcionária de escritório. Desde o início, eu quis montar o meu escritório. Tive dificuldades, né, como todo advogado que inicia, mas o principal foi porque eu sempre me coloquei na condição de aprendiz. Por quê? Porque às vezes a pessoa acha que se formou e ela está sabendo de tudo, e às vezes fica com receio de perguntar as coisas para outros advogados, para o próprio serventuário que está trabalhando ali no fórum, no tribunal. E eu acho que a humildade é muito importante em qualquer época que nós estivemos advogando, em qualquer situação. A gente se colocar como aprendiz, porque a verdade é essa: quanto mais a gente aprende, mais a gente vê o quanto que nós temos que aprender ainda, né? Aham. Quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce também, né? Muito bom. É. E quanto mais a gente aprende, mais a gente vê a extensão da Isso. nossa ignorância, porque a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre Tem aprendendo aquele de jeito. ditado, né? Quanto mais ignorante, mais feliz você é, porque você não vê aí a extensão do que você ainda tem que aprender. Então, quanto mais você vai aprendendo e subindo o seu nível de aprendizado e consciência, mais você tem consciência de que você precisa aprender ainda mais para chegar onde você quer. Mas buscar o aprendizado, eu acho isso fantástico. Sempre ver que eu ainda tenho que aprender mais. Nunca achar que está o suficiente, eu vou estacionar aqui porque eu já sei tudo, eu já cheguei onde eu queria, já estou com o meu escritório, já estou bem, então agora eu vou estacionar. Não, essa busca incessante pelo aprendizado é que faz total diferença, né? E a gente está numa situação exatamente dessa, da pandemia, onde a gente está tendo que se reinventar, quer dizer, aqueles que não estão abertos à mudança, a querer aprender, ficam estagnados. Agora, quando a gente se coloca nessa condição de aprendiz, a gente está sempre buscando algo novo, a gente está sempre buscando a mudança e a gente está se adaptando à questão da nossa realidade, né? Porque novos tempos, né, já estão aí batendo na nossa porta. Isso que aconteceu era inesperado para todo mundo. Então, Para todo mundo. como é que você lidou com essa questão da pandemia? Como é que foi para você? Você sentiu quedas de clientes? Você sentiu que houve aí uma queda de procura por serviços? Como é que você lidou com esse momento? Então, quando começou a pandemia, primeiramente a gente fica com a reação. E agora, o que vai ser? Né? A gente fica meio perdido sem saber o que vai fazer e o que vai ser dali para frente. Mas eu foquei mais na solução. Fui buscar uma solução que é de divulgar mais o trabalho através do marketing digital e fui procurar fazer uma mentoria, que comecei a minha mentoria com você para buscar estratégias, para buscar recursos para gente, para o nosso trabalho. Foi aonde a gente fez a mentoria e estamos com um projeto, né, de mentoria para advogados iniciantes, que é um produto da advocacia que eu desenvolvi. Através da mentoria com você. E passei a mais a divulgar a questão do marketing digital. Pelo agora a gente estarmos na online e isso facilitou. Aliás, você foi uma das pioneiras no marketing digital, né? Isso foi, na minha cidade. Como que foi, né? Você foi uma das pioneiras aí na sua região a explorar o marketing digital e você mesmo é uma das que fala muito bem sobre isso e tem aí na pele de como foi um diferencial para você fazer um marketing estratégico que para você não foi algo, como é que eu vou dizer? Você não teve que ficar procurando um público-alvo, você já tinha. Então é aquela questão que eu falo muito nas minhas mentorias, nos meus cursos, nas minhas palestras, da importância de você ter um público-alvo para fazer um marketing jurídico, estratégico, marketing digital. E para você isso, você já
começou a fazer há muito tempo atrás e te ajudou muito a construir a sua clientela, né? Até Então, hoje. exatamente, Lisandra. Então, concernente à questão do marketing digital, inicialmente eu fui uma das pioneiras, mas eu contratava empresas para fazerem o meu marketing. Então, as empresas que faziam os meus posts, eu fazia vídeos, no canal do YouTube, na minha página, e comecei a gostar da coisa. É, mas eu vi com o tempo, hoje em dia sou eu que faço meu marketing, e eu vi com o tempo que é mais válido o advogado ele tirar um tempo para fazer essa questão do marketing, porque principalmente é o advogado que ele é especialista em alguma área, porque só quem vai entender daquela área ali é você que está estudando, que está no seu dia a dia. Então, quem melhor que vai compartilhar isso é o próprio advogado. Porque às vezes o advogado contrata a empresa e deixa a empresa fazer o conteúdo. E esse Mas conteúdo aí o advogado é que tem que fazer o conteúdo, né? A o empresa faz a advogado, arte. E o advogado tem que exatamente. fazer o conteúdo, porque a empresa não vai saber o que botar no conteúdo, vai ficar aquele conteúdo Não, raso que não vai chamar cliente. exatamente, exatamente. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, no início, quem está começando até no marketing digital, às vezes acha que contratando uma empresa, ela vai fazer essa parte. Ela pode até fazer, mas vai ser um conteúdo raso que não vai atingir, às vezes, a sua clientela. Então, foi com isso que eu aprendi com o tempo. Então, eu vi da minha necessidade de eu estar fazendo o meu conteúdo. Isso é uma forma que estimula o advogado a estar estudando, a buscando novidade. Gente, nessa pandemia, quanta novidade! Meu Deus do céu! A gente dorme, a gente acorda com uma medida provisória, a gente dorme, a gente acorda com algo novo. Então, é assim, foi de extrema necessidade essa questão de, nesse período de quarentena, a gente está se atualizando, né? Embora a gente não está ali no movimento de fórum, de audiência, essas coisas, mas precisávamos desse tempo para nos atualizar para uma questão tão nova que estamos passando. E agora, mais do que nunca, nos preparando para a questão do pós-pandemia, porque o mundo mudou e eu acredito que nós vamos ter um outro cenário após essa crise passar. Com Então, como é certeza. importante a gente estar se atualizando e estar buscando novidades aí para a nossa área da advocacia. A advocacia já passava por uma fase difícil, principalmente aqui no nosso estado, no estado do Rio, e assim, com a pandemia, ela veio a piorar. Mas assim, piorar para aqueles que não buscaram essa Sim. novidade, que ficaram estagnados sem buscar o novo. É que eu falo que sempre a gente tem que se colocar nessa posição de aprendiz, de estar buscando as novidades, para que a gente se diferencie no mercado jurídico. Durante Porque esse período de pandemia, você sentiu queda porque você intensificou o seu marketing, que foi ótimo. Eu estava acompanhando ali. O que você sentiu durante esse período de pandemia? Você sentiu que houve um impacto negativo na sua advocacia, na sua clientela, no seu trabalho? Como é que você sentiu esse período? eu não senti esse impacto justamente pelo fato de ter intensificado. Eu falo até que eu estou trabalhando mais na pandemia do que antes. Então, Isso, assim, eu não muito sinto bom. o impacto justamente. É aquela história, Lisandra, quando vem a coisa pra gente, ou a gente vai sentar, chorar, ou a gente vai arregaçar as mangas. E a minha atitude para enfrentar essa pandemia foi arregaçar as mangas. Então, hoje, sim, meus dias são muito corridos porque eu estou trabalhando muito mais do que antes. Tanto na questão dos clientes que surgiram, quanto na questão da especialização, de estar estudando, de estar buscando o novo. E do novo Até, projeto, né? Que você está agora até também. mesmo desse novo projeto que eu Da estou aí, mentoria para da advogados. mentoria jurídica, que é um produto da Os advocacia. advogados unissex. Isso. Então tá com três, tá com vários, tá com dois projetos, né? O escritório, expandindo também o escritório, né? E esse projeto da mentoria para advogados iniciantes,
que, assim, vai... Doutora Cleicione tem muito, a Cleicione tem muito a ensinar para os advogados iniciantes que querem aí conquistar uma carreira de sucesso. E Principalmente agora, com essa questão da reforma da Previdência, nós todos os dias também temos tido novidade em relação à questão da pandemia, porque a gente sabe que no direito previdenciário existe muita questão da perícia médica. Então, o INSS está fechado, com portas fechadas, mas está funcionando online. Nós temos a plataforma do INSS, nós temos o meu INSS. Então, isso tudo foram mudanças ocorridas por causa da pandemia. E com a reforma da Previdência, o advogado ele tem muito a buscar clientes. Muita gente que julgava que os benefícios, principalmente a aposentadoria especial, iria acabar, lê do engano. O direito previdenciário ele não vai acabar. Eu acredito que vai aumentar as demandas. Conforme eu disse anteriormente, as demandas elas aumentaram muito com a medida do governo, do pente fino. Advogados que nem militavam nessa área passaram a militar por conta dessa densidade dessas demandas, pessoas que foram colocadas para fora do benefício e tende só agora a aumentar, principalmente na busca da melhor aposentadoria. Nós temos um produto dentro do direito previdenciário, que é o planejamento previdenciário. E você já está lançando, você já lançou esse produto, né? Vou começar a lançar também, não lancei ainda não. Onde o advogado ele vai buscar ali o melhor benefício para o cliente dentro das novas regras. É um produto também que envolve cálculos e você tem que buscar um especialista nessa área para que calcule ali o melhor benefício para o cliente, que todo mundo quer uma remuneração alta. Então, dentro dessas questões da nova reforma da Previdência, nós temos esse novo produto também do planejamento previdenciário. Mas o advogado ele tem que estar estudando a reforma da Previdência, tem que estar atualizado com as questões, porque são muitas regras de transição. Né, de direitos adquiridos, de pessoas que já estavam inscritas antes da reforma. Então, são regras de transições que o advogado tem que conhecer para oferecer para o cliente o melhor benefício. Muito bom. Muitas oportunidades aí na área de direito previdenciário, né? E quais são os desafios? Porque a gente também tem aí as oportunidades, mas tem os desafios que a gente vai ter que precisar, o advogado vai ter que precisar ultrapassar para conseguir aproveitar as oportunidades também. Porque não adianta ter oportunidade se a pessoa não está preparada para aproveitar as oportunidades, ultrapassar os desafios. O que você vê aí, Cleicione, que o advogado vai ter que se preparar, de que forma ele vai ter que se preparar para essa nova advocacia, para conseguir aproveitar essas oportunidades que você está falando, os desafios que vêm aí para essa nova advocacia? O que você vê? Igual eu falo, nós passamos por uma mudança, estamos ainda no meio dessa mudança e depois disso nós teremos um cenário pós-pandemia. E o que eu vejo é que esse cenário pós-pandemia ele vai trazer também novidades. As pessoas que começaram a se reinventar agora, saiba que essa questão do meio digital, das audiências online, ela veio para ficar. E muitas empresas viram que com o home office, ela começa a economizar. Isso. E elas vão continuar com essa questão do home office. E para a advocacia, o que eu vejo? Eu vejo que o advogado, muitos que não estavam fazendo marketing digital, começaram a fazer, e isso é imprescindível nesse momento e pós esse momento. Porque também você vê que você pode estender a oferta do seu serviço, não somente para a sua cidade, a sua comarca, mas a internet ela nos dá essa possibilidade de alcançar pessoas de longe. De outros países até, né? De outros países. E o advogado, ele faz exatamente isso. Ele buscar dentro do direito, dentro da advocacia, produtos que atingem esse público.
Uhum. E aí ele vai ter que conhecer sobre o público-alvo dele e começar a escrever, fazer blogs, fazer páginas, fazer vídeos para que alcance aí um público maior. Ou Então, seja, eu se posicionar, né? ele trouxe Usar. essa visibilidade para a gente, de não enxergar somente na nossa área de atuação naquele lugar, mas de estender aí o serviço da advocacia para novas áreas, para novo público, porque a internet ela possibilita isso. Aham. Além disso, o mundo digital, que essa pandemia acelerou todas as mudanças que já estavam acontecendo, em razão da tecnologia, da internet, dos relacionamentos digitais, que a advocacia ainda era resistente. Então, agora não vai ter como. O advogado ele precisou se adaptar a esse mundo digital, aprender a fazer reuniões online por meio do Zoom. A ferramenta do Zoom já existe há muito tempo. Eu já uso a ferramenta do Zoom há anos, você também, mas muitos advogados ainda eram resistentes a também o home office. Isso que você falou, Cleicione, é muito interessante. Eu estava falando com uma amiga semana passada, que é advogada, mas trabalha numa empresa, ela trabalha em empresa. E aí eu perguntei para ela, você já voltou? Como é que tá? A sua empresa já traçou um plano de retomada para vocês voltarem? Ela, não. Por enquanto, não tem previsão da gente voltar. Acredito que antes de agosto a gente não volte, porque eles querem deixar a gente em casa. Eles viram que é melhor a gente ficar home office do que voltar para o escritório. Então, e aí ela trabalha, né, numa multinacional de energia. Ela falou assim: a maioria das empresas estão assim. Elas, muitas vão inclusive mudar, vão diminuir o espaço físico e vão botar muita gente trabalhando home office. Eu não sei como é que vai ser na advocacia, se o advogado se adapta a esse modelo. Eu vejo que alguns escritórios de advocacia que eu já conversei com alguns falaram que estão pensando em adaptar, em diminuir a estrutura, deixar parte das pessoas em casa. Outros escritórios menores, advogados unipessoais, né? Vão abrir mão da estrutura e ficar em casa. E aí eu vejo, Cleicione, que é um bom momento para o advogado iniciante. É um bom momento para aquele advogado que não tem um escritório, ou para o advogado, que eu fiz a live da semana passada, que eu acho que você assistiu, com o Eduardo Ketz, do advogado repensar o modelo de negócios dele e transformar o escritório físico dele num escritório totalmente virtual, com poucos custos, baixos custos, e conseguir escalar a sua advocacia, porque o atendimento vai ser totalmente online. O que antes era uma resistência, poderia ser uma resistência, não só do mundo jurídico, como dos próprios clientes, agora não, porque se tornou uma realidade que veio para ficar. E aí o advogado pode aproveitar esse momento para repensar a advocacia dele e, quem sabe, tornar o escritório dele totalmente digital, que inclusive o Ketz é previdenciário, né, Cleicione? Ele é previdenciário, o escritório dele é só online, né, Lisandro? Ele é uma referência para nós, previdenciaristas, que ele começou exatamente com o escritório online. E agora, quer dizer, fortificou mais a questão do escritório dele e do meio que ele utiliza, porque agora todos estão realmente nesse mundo virtual, nesse mundo online. Boa noite para a doutora Maria Cristina, para a Francine, para Boa noite. Para Carol também, que entrou aí. A Carol entrou, eu vi. Para você ver a diferença, doutora Lisandra, nós tivemos hoje um encontro da mulher advogada, e até a doutora Francine, que é minha parceira, ela participou, foi uma das debatedoras, e você vê a possibilidade de estarmos num evento de tamanha grandiosidade, onde estava até nosso presidente da OAB, doutor Felipe Santa Cruz, e assim, dentro do nosso escritório, sem ter que se deslocar para a capital, para o Rio de Janeiro, outros advogados de outros estados que participaram, sem ter que deslocar do seu escritório para participarem dessa conferência. Então, assim, existem os prós e existem os contras. Mas eu acho que se a gente for colocar na ponta do lápis, eu vejo que isso aí veio para ficar.
Porque quem que vai querer se arriscar em uma viagem? Às vezes o custo também fica muito alto. É igual eu tô falando, as empresas estão optando pelo home office porque o custo é muito mais baixo. Eu ouvi dizer de empresas que fecharam prédios, onde tinham funcionários que trabalhavam e deixaram os funcionários agora trabalhando home office e vão continuar após essa pandemia. Então, eu vejo assim, do benefício que a gente traz com isso, aí muitas pessoas são resistentes e falam, a presença física é muito melhor. A presença física, ela é muito melhor, mas a gente tem que colocar na balança os custos e os outros benefícios que traz a questão do escritório online, dessas reuniões virtuais, que, assim, ao meu ver, veio para ficar. Nós temos aí a questão agora das perícias que vão ser feitas. O INSS já faz a perícia remota, onde o segurado só manda os laudos e eles analisam. Claro, a Justiça Federal também vai fazer as perícias virtuais. É claro que existem casos que vai ser necessário a presencial, sim, mas não vamos descartar a possibilidade de se fazer Sim. as virtuais também. Vai ser uma alternativa para facilitar a vida do advogado e do cliente, que muitas vezes tem que se deslocar por horas para conseguir estar na audiência. Então, eu acho que se há a possibilidade do advogado e do cliente fazer de forma virtual, eu acho que é a melhor opção, né? Porque outra coisa que era tão discutida e chata para nós também é a questão do trânsito. A gente perdia muito tempo dentro do trânsito para se deslocar de um lugar para o outro. Então, com a advocacia virtual, com os escritórios online, a gente perde esse tempo do trânsito, a gente ganha mais tempo. Então, eu acho que o benefício existem casos que são insubstituíveis, sim, mas o benefício é muito maior. Sim, a questão de custo. Hoje, por exemplo, eu tive uma consulta médica por online. Adorei. Não tive que me deslocar ao teu consultório da médica. Ela me atendeu online, ficou conversando comigo online. Facilita muito a vida, né? Você não tem que se deslocar, sair. Olha, se eu tivesse que ter ido no consultório dela hoje, eu teria que ter saído muito, muito antes de casa, ter terminado de fazer as coisas que eu estava fazendo de manhã muito antes, para poder me arrumar, para sair, pegar transporte, chegar no consultório dela. Não. Então, eu continuei fazendo minhas coisas, estava trabalhando, deu 5 minutos antes da consulta, liguei aqui, né? Ela me atendeu assim pelo celular, liguei o celular e aí ela me atendeu. Eu achei excelente isso. E a mesma coisa para o cliente, né? Do advogado, que não precisa perder horas no trânsito para chegar até o escritório. E que eu falo muito isso nas minhas aulas sobre venda, que isso para ele é o quê? Ele vê isso como custo. Dependendo do cliente, ele coloca isso na cabeça dele como uma barreira psicológica, que é um custo. Ele tem que se deslocar até o seu escritório para toda vez que ele precisa falar com você. Então, ele já vê isso. Poxa, que saco, eu tenho que ir lá naquele advogado, tenho que me deslocar até lá, demoro horas, eu tenho que sair mais cedo do trabalho. Então, para muita gente que é ocupada, facilita muito. E é isso que você falou. Você acaba aumentando o seu espectro de atender pessoas. O Kets, que a gente estava falando aqui, ele começou como um escritório pequeno, ele começou físico, Cleicione, ele começou como um escritório pequeno, lá no interior do Rio Grande do Sul, pequeno, e aí ele, quando se tornou um escritório virtual, ele começou a atender muito mais gente, e agora ele atende pessoas do Brasil inteiro, até de outros países. Ele faz parceria no Brasil inteiro. E parcerias também é importante, né, Cleicione? Você é uma pessoa de parcerias. Fala um pouco aqui também a respeito das parcerias na área do direito previdenciário. Quais são as parcerias importantes que agregam, que você pode entregar um serviço melhor para o seu cliente? Eu ia até comentar isso agora. Que o que a pandemia trouxe? Poucas pessoas faziam lives, né?
Aí, com a pandemia, nós tivemos esse festival de live. Aí as pessoas, nossa, gente, eu não aguento mais live. Mas olha que coisa É. maravilhosa, que troca maravilhosa nós fazemos através das lives, com pessoas que estão muito distantes de nós. Então, assim, a oportunidade que nós estamos tendo de fazer essa troca com as lives também acho que vai ficar. Porque eu fiz algumas parcerias dentro do direito previdenciário, estou fazendo algumas lives que um direito sistêmico dentro do direito previdenciário. Quer dizer, outrora nós tínhamos que fazer um evento presencial e através da live nós temos essa oportunidade de estar passando informações, de estar recebendo informações. Isso foi muito rico, entendeu? Foi muito rico e eu acho que isso tende a continuar. A questão da parceria ela é muito importante. O advogado que não faz parceria, ele se limita, ele limita o serviço dele. Porque a parceria, ela traz para gente um network maravilhoso. Através da parceria, eu tenho conexão com o meu colega ali, que está dentro da área dele, atuando, e isso trazendo uma troca para mim maravilhosa. E a oportunidade de eu estar divulgando o meu trabalho, porque não somente com a propaganda, mas principalmente com o resultado daquele trabalho, com outro colega. Então, a parceria ela só tende a enriquecer o trabalho do advogado. Porque quando se faz com mais de uma pessoa, aquilo toma uma proporção muito maior se estivesse fazendo sozinha. Então, o advogado previdenciarista, ele faz parceria com... eu fiz agora uma live com a doutora Catiane, 2 vezes doutora. Ela é fisioterapeuta e ela é advogada. E ela faz parceria com o Brasil inteiro. Por quê? Quem melhor do que um fisioterapeuta, um médico, um doutor da área de saúde para fazer quesitos para advogado? Não tem Nossa, melhor. que legal! E aí você fez Eu fiz parceria com uma. ela? A gente faz parceria com ela faz quesitos para advogado. Então, assim, como que é importante essa troca? E na Com live ela deu certeza, porque ele dicas. entende muito mais a respeito dos problemas de saúde para poder passar para o advogado os quesitos para ele entregar para o perito, né? E ela deu dicas maravilhosas para a questão das perícias médicas. E o advogado, às vezes, ele se sente meio perdido na questão dos quesitos, porque ele não sabe a Não é a nossa área, claro. é, a importância de se ter, e ela também é assistente, ela é perita da Justiça do Trabalho, ela é advogada, ela é fisioterapeuta, ela faz essa parceria com quesitação, como assistente técnica nas perícias. Então, para você ver como que enriquece o trabalho do advogado na questão tanto trabalhista como previdenciária. E aí você Agora, entrega um trabalho diferencial para o seu cliente, porque só em razão de uma aquisitação bem feita, você aí tem chances muito maiores de conseguir um resultado da perícia favorável para o seu cliente, né? fiz uma live com a doutora Ana Carolina Passos, que é a primeira advogada sistêmica previdenciária. Então, ela trouxe essa visão do atendimento humanizado para dentro do direito previdenciário. Como que o nosso olhar ele muda no atendimento ao cliente, na formulação da petição inicial. Então, como é importante essa troca? A parceria ela é muito importante e eu acho que com essa questão da pandemia, essa questão das lives também veio para ficar. Claro que depois que tudo voltar ao normal vai ser com menos frequência, mas ela vai permanecer, com certeza. E ela é muito benéfica, porque essa troca ela é formidável. Sim, que antes o próprio advogado ele tinha uma resistência com live e aí viu assim que abre um mundo de possibilidades para ele fazer não só parcerias, como você falou, mas para poder mostrar a cara dele, mostrar o trabalho dele, para que o cliente comece, as pessoas comecem a conhecer esse advogado, saber quem ele é, a especialidade dele, é fantástico. E aí os Fantástico. desafios, assim, a gente está quase terminando. Queria que você desse aí as suas últimas palavras a respeito do que você recomenda, o que você orienta, tanto o advogado que está começando, como aquele que ainda está aí meio perdido, não sabe o que vai fazer, ou que quer ingressar na área previdenciária, quer trocar de nicho. Como que você dá aí de conselhos para os seus colegas, para os advogados?
Então, o maior desafio agora, Lisandra, na questão da pandemia, é o advogado ele se lançar no meio digital. Apesar de muita gente estar fazendo lives, existem bastante gente que ainda tem resistência à questão de fazerem vídeos, fazerem lives, mas tem muita gente com muito conteúdo bom que estão perdendo essa oportunidade de estar compartilhando conosco, de estar tendo essa visibilidade porque ainda ficam com receio de fazerem vídeos, de fazerem lives. Então, o maior desafio agora é a gente se lançar no meio digital. Muita gente começou a se lançar agora com a pandemia, mas acredito que ainda exista muita gente que ainda está temeroso, ainda está tímido em relação a esse recurso que nós temos, mas é um recurso que veio para ficar, conforme a gente está falando. A pandemia ela vai passar, mas os recursos dos meios digitais vão continuar, até bem porque as nossas instituições, os tribunais, tudo já está se adequando a essa nova realidade. Então, o desafio principal agora é a pessoa estar se lançando no meio digital e está procurando se aprimorar nessas questões. Porque a gente sabe também que o meio digital não é só a visibilidade, existem muitos outros recursos que o advogado tem que conhecer para estar desenvolvendo o trabalho dele. Muito Eu acho que bom. esse é o principal desafio. Muito bom. A Carolina está falando aqui, quem não é visto não é A Carol, lembrado. Isso mesmo, quem não é visto A não é Carol, a lembrado. Carol foi sua mentorada, né? E a gente vê a grande diferença do trabalho da Carol hoje. A Carol, sensacional, foi o avanço da Carolina na relação da advocacia nesse tempo de pandemia. Ela Ah, até nos ensina muito, que ela eu que fico, deu a ideia de começar com as lives. Então a Carol assim se reinventou e está tendo resultados bacanas. Parabéns, Carol. eu fico muito feliz. Ela foi aluna da minha mentoria, da minha primeira turma de mentoria, Advocacia Estratégica em Tempos de Crise, né, Carol? E ela realmente deu um salto quântico, que ela até falou que o marido percebeu que ela mudou muito, que ela está cheia de ideias, ideias que ela não tinha antes. E aí ela fala, mentoria com a Lisandra. Eu fico muito feliz que ela realmente tem aí, mudou bastante, ela tem feito bastante coisa. Eu fico muito feliz, Carol, você está de parabéns. Parabéns por você ter se permitido mudar. Muito bom. E aí eu quero, assim, agradecer muito. Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta, porque você tem muita coisa para ensinar. Mais alguma pergunta? Fala um pouquinho aqui sobre o seu projeto, para a gente finalizar o seu projeto, que a gente estava falando aqui, da mentoria, de que nesse momento vai ser muito importante o advogado buscar algum apoio para Então, conseguir enfrentar esse essa momento de ideia dificuldade, né? Então, Essa ideia, esse projeto, ele veio com a pandemia, onde eu fui buscar. Foi assim, porque antes da pandemia, eu ficava no mundo virtual, mas esporadicamente. Hoje, com a pandemia, a gente fica com mais frequência. E eu busquei a mentoria da Lisandra para me ajudar na questão da minha mentoria, que eu sempre tive vontade de ajudar os advogados em início de carreira a trilharem o caminho que eu conquistei. Porque conforme a gente falou no início da live, eu não tive patrocínio, eu não tive uma pessoa que pegasse na minha mão, que me orientasse. Então eu vejo como que essa ferramenta da mentoria, ela é imprescindível para quem está começando. Então, assim, a e pandemia para ela quem já surgiu. está aí também, né? A Carol já estava aí há mais tempo e fez a mentoria e hoje é outra profissional. Exatamente. Então, assim, como é importante a mentoria nesse trabalho de você estar auxiliando, orientando um outro profissional. E, assim, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, como que é imprescindível? E essa minha ideia de estar dando esse apoio para os advogados iniciantes começou, já tinha uma ideia vaga, mas na pandemia eu dei forma a isso através da mentoria com você, que você faz um trabalho extraordinário como mentora para os advogados, e eu me espelhei em você e quis passar um pouco disso para as pessoas que são próximas a mim. E vem aí, né, um excelente programa de mentoria.
Como né? iniciar a carreira do zero, né? Como Os iniciar a sua advogados que carreira do zero. Muito bom. futuramente a nossa mentoria de direito previdenciário para quem quer nichar nessa área, para a gente estar abrindo aí a questão do direito previdenciário para aqueles que se interessam, que é uma área assim muito bonita, que eu falo. É uma área que é para mim uma missão, que é de levar dignidade para as pessoas através do meu trabalho. E eu É, quero fazer com que outros advogados também venham para essa luta. Eu falo que é uma luta. Então, conseguirmos mais advogados para esse exército, para levarmos dignidade às pessoas e, com isso, dignificar o nosso trabalho. e quanto mais a gente conseguir ajudar com que advogados passem por esse caminho aqui, tanto eu quanto você, o que que a mentoria ela serve? Ela serve para encurtar o caminho. Aquilo que a gente não aprende na faculdade, um mentor, ele te ajuda. É o coach mentor, ele abre o caminho para você, ele te mostra aquilo que você não está conseguindo ver. Ele te traz aí conhecimentos e ensinamentos que ele já tem por anos aí que ele já ficou nessa luta, para que você possa encurtar o seu caminho. Então, eu também bati muito a cabeça, muito a cabeça. E se eu tivesse tido conhecimento na época que eu estava na faculdade, de que existia trabalho de coaching, que existia mentoria, eu teria também feito e teria, nossa, teria encurtado muito meu caminho, teria evitado muitas dores, muito choro, muita coisa que eu passei, mas que hoje é o que me ajuda a fazer o trabalho que eu faço. Todo o conhecimento que eu adquiri, experiência em razão de tudo que eu passei, a mesma coisa você. Então, um trabalho de mentoria é muito importante porque ajuda tanto uma mentoria individual como uma mentoria em grupo, que é essa que eu tenho, que é a Advocacia Estratégica em Tempos de Crise, que já está terminando a segunda turma, que é a que você vai abrir. Ela ajuda aquele grupo de advogados a conseguirem enxergar aquilo que eles não estão enxergando. Uma mentoria individual vai mais a fundo ainda, porque a mentoria é individual, é só com a pessoa. Então, é muito importante que o advogado se conscientize. Ainda tem gente que não vê o valor numa mentoria, não consegue entender como é importante buscar novos conhecimentos, né, Cleicione? Soft skills, desenvolver outras habilidades que são fundamentais para você ter sucesso na carreira, como a própria Carolina falou aqui. Hoje ela é outra profissional porque ela o quê? Ela decidiu, mesmo num período de pandemia, mesmo num período de incerteza, mesmo num período de escassez financeira, ela decidiu investir num programa de mentoria comigo e hoje ela é outra profissional. Ela fez no momento certo, porque ela está preparada para passar por esse momento. Você também viu esse momento de crise e falou assim: epa, eu vou investir em algo para fazer algo diferente. Veio fazer mentoria comigo. E aí a gente está aí com esse seu projeto que tá para lançar, vai sair do forno, que também é excelente para vocês buscarem a doutora Cleicione para ela ajudar vocês a quem está começando na advocacia, iniciando do zero, está assustado, achando que, meu Deus, como é que eu vou começar a advocacia nesse momento de pandemia? E também depois para fazer a mentoria de direito previdenciário com ela. Então, é muito importante buscar, como você falou, esse conhecimento, esse aprendizado contínuo. Antes de entrar aqui com você, estava eu fazendo curso, porque eu estou sempre buscando aprendizado também para mim, para minha vida, e porque tudo que eu aprendo, eu acabo trazendo como conteúdo para os advogados, para minhas mentorias, para os meus cursos. Então, é muito importante você estar sempre buscando se lapidar, buscando conhecimento contínuo para poder se tornar um profissional melhor. Quanto mais você aprende, mais você cresce. E para que você também possa ajudar mais outras pessoas com aquilo que você sabe. Agora eu deixo você com a palavra final para você fechar. E aí a gente se despedir, que passou tão rapidinho, né? Uma pena. Eu agradeço novamente o convite, doutora Lisandra. E a palavra final que eu tenho a dizer aqui para os advogados é: se reinvente. Todos aqueles que arregaçaram a mão de procurar uma solução para a crise estão com um diferencial na carreira porque procuraram, foram atrás. Não adianta a gente se lamentar, a gente murmurar, a hora é de agir. E aquele que agiu nessa pandemia está colhendo os resultados e vão colher mais resultados ainda. Eu agradeço a oportunidade de estar passando aqui um pouco da minha história para vocês
E o objetivo exatamente é esse, dar força e estímulo para que vocês possam obter resultados através da advocacia. Obrigada, Cleicione. Foi ótima essa live. Muito obrigada por você compartilhar aqui a sua história com o pessoal. Tenho certeza que eles aprenderam muito e já saíram aqui modificados dessa live. E aí aguardem aí as próximas notícias com o programa aí que vai ser lançado em breve de mentoria para advogados iniciantes. Como iniciar a sua carreira do zero com a Cleicione. Tenho certeza que vai ser um diferencial na sua carreira. Com certeza, eu agradeço. Muito obrigada, gratidão e boa noite a todos, gente. Tchau, gente. Boa noite. Olha, vai ficar gravado aqui no IGTV. Depois eu te mando o link, tá? Obrigada, Lisandra. Tchau.